Olá! Nesse vídeo nós vamos te mostrar como analisar o dashboard de capital de giro do Nuconte. Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha. Nesse vídeo eu quero mostrar que é possível a gente evitar a falência de uma empresa, evitar a insolvência financeira da empresa e melhorar os resultados da empresa, fazendo essa análise de gestão de tesouraria em conjunto com os prazos médios e os ciclos operacionais e financeiros da empresa, ok? Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Hoje eu vou mostrar o Nuconte. O Nuconte é a melhor forma que eu consegui de mostrar, assim, especificamente como que um resultado de prazos médios interfere diretamente na gestão de tesouraria e na dinâmica de contas a pagar e a receber da empresa. Então, acho que essa tela é a melhor tela para a gente poder fazer essa análise, ok? A gente está analisando, então, aqui uma empresa de comércio e serviços, né? E aí eu quero até fazer uma observação que tem gente que pensa que prazos médios é só para empresa de comércio e indústria. Não é o caso, né? Assim, a empresa de serviço, prestadora de serviço, ela não vai ter o prazo médio de estocagem, ela não tem estoque, mas a gente consegue fazer uma análise comparativa dos prazos médios de recebimento e dos prazos médios de pagamento dessa empresa. O prazo médio de estocagem, ele vai ser inexistente, né? Ele vai ser zero, não existe, e a gente vai estar sempre analisando, fazendo essa comparação dos prazos médios de recebimento e de pagamento. Então, ou seja, essa análise, ela serve tanto para a empresa de comércio e indústria, como também para a empresa de serviço. No caso, a gente está analisando uma empresa que revende mercadoria, mas que também presta serviços, ok? Estou analisando o período de julho de 2016 na empresa, o dashboard de capital de giro, que também gestão de tesouraria pode ser chamado de gestão de capital de giro. Então, nós temos a seguinte situação: a empresa tem um ciclo operacional de 59 dias. Significa que ela demora 59 dias desde a compra da mercadoria até o recebimento dessa venda, dessa mercadoria ou da prestação desse serviço. No caso, essa empresa também é prestadora de serviço. Durante esse período, a gente tem 30 dias financiado aí pelos fornecedores, financiado pelos prazos que os fornecedores concedem para essa empresa, e os demais dias eles são financiados através do capital de giro que a empresa própria produz. Então, durante 28 dias, eu tenho um ciclo financeiro, né, de 28 dias. Durante esse período, eu vou necessitar de um capital de giro para poder financiar essa operação. Esse capital de giro, ele pode ser empréstimo dos sócios, empréstimos junto aos bancos, ou seja, empréstimos com terceiros, pode ser também lucros que a própria empresa gera através da operação do seu negócio. Para a gente saber, então, se esse prazo que a empresa está concedendo aí de recebimento, de pagamento, de estocagem, se esse ciclo operacional é ou não é sustentável para a empresa, se está ou não está gerando resultado para ela. Bom, para a gente fazer esse link aqui com a gestão de tesouraria, a gente vai precisar, então, de saber que o ciclo financeiro, ele é a quantidade em dias de quanto a empresa necessita de capital de giro para poder financiar a sua operação. Isso significa que a gente tem 28 dias mantido por um capital que pode ser daquelas fontes que eu disse. Porém, eu preciso de 28 dias para financiar a operação. Mas quanto que eu preciso? Esses 28 dias é quanto de capital? É 100 mil de capital? É 20 mil de capital? É 10 mil de capital? Quanto que é? Daí nós temos o resultado da necessidade de capital de giro. Então, a necessidade de capital de giro mostra o seguinte, que durante 28 dias de ciclo financeiro, eu necessito de cerca de 80 mil reais de capital de giro para financiar essa operação aqui. Ok? Necessidade de capital de giro, portanto, está ligada com o ciclo financeiro. O ciclo financeiro é a necessidade de capital de giro em dias. E a necessidade de capital de giro é o valor que eu preciso para poder financiar a operação do meu negócio. Agora, vamos analisar que eu preciso de cerca de 80 mil reais para poder financiar essa operação. Isso significa que eu preciso de uma fonte para poder financiar essa operação. De onde que vem esse dinheiro? Bom, esse dinheiro, ele vai vir das fontes que eu tenho de capital de giro da empresa, que é o azulzinho. O azulzinho, nesse caso, no gráfico, ele está aqui atrás do amarelo, olha só. Por isso que ele nem aparece.
Um capital de giro negativo significa que a empresa não tem recursos disponíveis, ela não tem fontes de recursos para poder financiar essa operação. Ela tem R$ 80 mil de necessidade, mas ela não produz capital suficiente para poder financiar essa operação. Consequentemente, nós temos um saldo de tesouraria negativo. Isso daqui é chamado de insolvência financeira, ou seja, a empresa necessita de um capital que ela não tem. Provavelmente essa empresa, pelo fato dela estar nessa situação complicada financeiramente, quando ela vai no banco, o banco faz essas contas, né? Faz uma análise da liquidez da empresa, faz uma série de análises para ver se vale a pena fazer um empréstimo para essa empresa. Como a situação financeira dessa empresa, ela vem de longo tempo arrastando, olha só, a gente tem um saldo de tesouraria, ou seja, recursos que são gerados aí pela operação desse negócio, sempre negativo. Um capital de giro insuficiente para poder honrar com seus compromissos aí, para poder manter a operação desse negócio. Quando o banco vê uma situação dessa, na hora de ele emprestar dinheiro para a empresa, ele não vai conseguir emprestar alguma coisa com juros baixos, não, porque o risco é muito alto. Então, essa empresa ela acaba se endividando, pegando juros altíssimos, empréstimos de curto prazo, e a situação vai só piorando. O que a gente precisa fazer, então, para melhorar, para reverter esse quadro aqui? A gente precisa melhorar esses prazos, a gente precisa talvez reduzir o prazo de estocagem, a gente precisa aumentar esses prazos médios de pagamento, a gente precisa diminuir esses prazos médios de recebimento para que a empresa tenha mais liquidez para poder honrar com seus compromissos, né? Essa empresa, uma das outras fontes que a empresa pode fazer para poder gerar um capital de giro, para poder financiar essa operação, além de empréstimos de sócios, as outras fontes que eu falei, é vender imobilizado, enfim, é fazer com que essa empresa tenha dinheiro, tenha caixa, tenha resultado para que essa operação aqui passe a gerar dinheiro, passe a gerar lucro para ela. Na situação que está aqui, essa situação não está sustentável. Olha só, a gente tem uma tendência aqui no gráfico da necessidade aumentar e o saldo de tesouraria diminuir. Olha só, de 174 a gente foi para 215. Significa que a empresa ela está pegando tudo que ela está recebendo aqui dos seus clientes e está usando aqui para poder pagar os seus fornecedores, para poder pagar os seus empréstimos, para poder pagar os seus impostos, para poder pagar seus funcionários. Tem algo aqui nessa operação que está puxando muito dinheiro dessa empresa. Provavelmente, no caso aqui, não é provavelmente, porque eu já sei, né, que essa empresa que era uma empresa que era cliente da Fato, é ainda, na verdade. Nesse caso aqui, um dos principais problemas que essa empresa tinha era com relação à folha de pagamento. Então, quando a gente vem aqui na folha, a gente vê que essa empresa ela tem altos encargos trabalhistas, ela tem provisão trabalhista muito grande, ela tem aqui um peso da folha de 35%, ou seja, 35% de toda a receita que a empresa tem é utilizada para poder pagar folha de pagamento. Então, o custo de folha de pagamento dessa empresa é muito alto. Então, ou seja, essa operação toda aqui está sendo utilizada para poder honrar com seus compromissos de curto prazo, sendo que grande parte deles tem a ver com seus funcionários. Como que a gente faz para poder melhorar essa situação, então? Mexendo nesses prazos e melhorando a gestão de RH dessa empresa, diminuindo a quantidade de funcionários, às vezes melhorando aí a forma com que esses funcionários são pagos, revendo se essa empresa está pagando muita hora extra, se for o caso, né, a gente pode ter um alto índice de improdutividade na empresa. Então, enfim, todas essas questões precisam ser analisadas para a gente ver como que a gente vai tirar essa empresa da insolvência. Uma coisa para vocês eu garanto: quando a empresa ela mantém nesse ritmo aqui uma necessidade de capital de giro mais alta do que o capital de giro que é gerado na operação, a tendência é a empresa mergulhar num poço aqui de insuficiência de liquidez, insuficiência de saldo, insuficiência de dinheiro, e acaba indo à falência. Ela não consegue sair dessa situação mais.
Bom, então aqui a gente começou a fazer um trabalho com essa empresa, né? E aí a gente tem aqui uma série de coisas acontecendo. Olha só, o mês de agosto de 2016, o que aconteceu? Os prazos médios de pagamento desse cliente aumentou, olha só, prazo médio com fornecedores. Então, a empresa que antes tinha lá, era 28 dias, agora é 18 dias de ciclo financeiro. Melhorou, não melhorou? Dos 71 dias de ciclo operacional, 54 é mantido pelos fornecedores e 18 dias só que ela precisa. Então, o que aconteceu com a necessidade de capital de giro? Ela caiu. Só que aqui, olha, o que aconteceu, que foi ruim para essa empresa, é que o capital de giro gerado também caiu. Ou seja, a situação aqui ainda não está boa. Essa operação aqui ainda não está gerando lucro, ainda não está gerando saldo de caixa, ainda precisa de coisas a serem feitas. Se esse capital de giro, por exemplo, tivesse positivo, aí sim, aí a situação ia estar melhor, porque a gente ia estar com saldo de aí a gente ia estar provavelmente com saldo de tesouraria positivo também e uma necessidade de capital de giro caindo. Mas como essa empresa não está gerando caixa, como essa empresa não está tendo resultado de lucro, então a gente precisa ainda mexer em mais coisas. Então essa empresa, ela foi ajustando esses prazos, ajustando a forma com que ela, a política de recebimento de pagamento, e as coisas foram mudando. Olha só como é que em setembro a gente já tem um outro resultado. Aqui o capital de giro da empresa saiu de 219 negativo para 60 mil positivo, mas ainda assim é suficiente. Ela tem recursos de 60, mas precisa de 234. Consequentemente, o saldo de tesouraria da empresa ainda continua negativo. Mas olha, já está saindo, né, de muito ruim para ruim. Vamos continuar vendo aqui a situação. E aí isso vai mudando, né, com base nos meses, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês mesmo, né, para o vídeo não ficar muito grande, é o que aconteceu com essa empresa em dezembro de 2016. Em dezembro, ela conseguiu finalmente produzir um capital, né, ter fontes de recursos maiores do que a necessidade de capital de giro, que explodiu aqui. Eu vou mostrar para vocês por quê, mas a gente teve uma grande virada aqui, não é? A gente teve desde janeiro, né, desde o início do ano, quer dizer, o ano inteiro a empresa tendo resultados negativos, tirando dinheiro, sabe-se lá de onde, para finalmente conseguir gerar resultado. E eu vou mostrar aqui para vocês como que essa empresa conseguiu sair de 256 negativo para 33 positivo. Isso tem a ver, olha só, com os recebimentos que ela fez. Quando a gente vê a pagar versus a receber, e a gente olha aqui, se a gente tem um cliente de 518 mil, depois de 470 e depois de 231, parece que isso aqui é ruim, não é? Mas não é ruim. Na verdade, quanto maior for o meu saldo da conta clientes, mais na verdade eu estou tendo prazo para poder, eu estou dando prazo para receber esses clientes. No caso aqui, olha só como que em novembro a empresa mudou a sua política aqui de recebimento. Ela provavelmente recebeu muito mais à vista do que nos outros meses, nos meses anteriores. Então aqui ela conseguiu gerar caixa, ela conseguiu receber de seus clientes num prazo melhor, numa política melhor. E em dezembro, o que aconteceu? Essa empresa, olha só o quanto que foi o saldo de clientes dela. Foi para 600 mil, ok, foi para muito alto, mas foi o mais alto que teve, tipo, desde o início do ano. Essa empresa, ela conseguiu fazer ela fechou um contrato muito importante com uma empresa grande, tipo Vale, Samarco, essas empresas grandes assim, e aí ela conseguiu, né, fazer uma venda, receber parte disso à vista e o restante para poder ser recebido nos próximos meses. Como ela aumentou demais, né, o seu saldo de clientes a receber, o seu prazo médio de recebimento, olha só como que ele aumentou de 30 para 73 dias. Isso, consequentemente, faz a necessidade de capital de giro aumentar, porque quanto mais prazo você der, mais ciclo financeiro você precisa para poder financiar a operação do seu negócio, mais dinheiro é necessário. Então, olha só, como que a necessidade de capital de giro tende a acompanhar o saldo de clientes.
está totalmente relacionado aos prazos de recebimento que essa empresa dá para os seus clientes. Olha só como que a curva aqui é muito, muito parecida. Então, em dezembro, a gente teve duas coisas muito importantes. Essa empresa passou a produzir um capital de giro próprio, ou seja, finalmente essa operação aqui gerou um lucro para ela, provavelmente porque ela recebeu bastante à vista aqui, ela pode ter recebido bastante à vista aqui também, e aqui também, pelo fato dela ter tido uma receita maior, né, o lucro dessa empresa foi maior no mês de dezembro. Consequentemente, um capital de giro saiu aí de 173 negativo para 379 positivo, que é muito bom. Uma necessidade de 345, o saldo de tesouraria positivo de 33 mil. Ou seja, a empresa saiu de uma situação de insolvência, né, onde a necessidade de capital de giro é maior do que a capacidade dessa empresa de gerar caixa e de gerar resultado com essa operação. E ela passou de uma situação de insolvência para uma situação que é chamada uma situação conservadora de geração de caixa. A gente tem um capital de giro maior do que a necessidade e um saldo de tesouraria suficiente aí para poder financiar a operação desse negócio, ok? Vamos ver se essa tendência continuou nos próximos meses. Então, vamos olhar aqui janeiro. Olha só como que em janeiro as coisas ficaram melhores. A empresa passou a ter uma necessidade de capital de giro negativa. Olha só por quê. Olha aqui, tá vendo? A gente tinha um cliente de 600 mil para receber, agora de 149. Mostra que ela recebeu esses clientes. Olha só, ela recebeu esses clientes. Essa necessidade caiu lá para baixo, porque os prazos dessa empresa diminuiu. O prazo médio de recebimento, que era de 73, foi para 45 dias. E como ela recebeu esse dinheiro, o saldo de tesouraria, o saldo que está no caixa dela aumentou. Então, olha só, essa é uma situação que precisa ser mantida. O que a empresa fez? Melhorou a sua política de recebimento com clientes, conseguiu fechar um contrato atraente, o que fez a empresa ter um lucro muito alto no mês de dezembro. Aqui mostra, né, que ela conseguiu gerar um capital de giro alto. Aqui, olha só o que aconteceu. O capital de giro da empresa caiu. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Para essa situação não se inverter novamente, para ela não passar a ter um capital de giro menor do que a sua necessidade e acabar precisando usar recursos de curto prazo, a sua liquidez, né, o dinheiro de caixa, para poder honrar com as operações do seu negócio. Espero que tenha ficado claro, então, que esse gráfico aqui, ele está intrinsecamente ligado com os prazos, com a política que a empresa usa para poder pagar seus fornecedores, receber dos seus clientes e estocar sua mercadoria. O fato é que quanto mais ciclo financeiro nós tivermos, a tendência é que a gente precise de mais necessidade de capital de giro para poder financiar esse negócio, ok? O ideal, na verdade, nesse gráfico aqui, é que a gente tenha mais a pagar do que a receber. Porque se a gente tem menos a receber, significa que a gente está recebendo à vista. E se a gente tem mais a pagar, significa que a gente está pagando com prazo de 30, 60 dias, a gente está aumentando esses prazos aqui. Às vezes essa análise aqui, ela pode nos enganar, mas na verdade, quanto maior tiver o meu a pagar e quanto menor tiver o meu a receber, é interessante, significa que a gente vai ter um saldo de tesouraria mais positivo, ok? Bom, tamo junto, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.